Boa noite, igreja. Que bom estarmos aqui mais uma vez durante essa semana de oração para juntos louvarmos, engrandecermos e adorarmos só Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Você que está em casa, chegou o seu momento de participar conosco. Nós vamos cantar daqui e eu quero ouvir com os ouvidos da fé você cantando na sua casa. Vamos lá? Vamos cantar que só Deus é exaltado aqui na terra. Só Ele é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Amém? Só Ele é digno de toda honra, todo louvor. Só Ele é grande, imenso. A gente pensar no tamanho do universo e um Deus para tomar conta de cada detalhe e de um Deus para saber os detalhes da sua vida. A dor que você tem só lá dentro, só você sabe. Um Deus que sabe quantos fios de cabelo você tem e você não tem nem ideia de quanto que daria a soma dos fios de cabelo que você tem, mas Deus sabe de tudo. Só Ele é digno de louvor. Por isso que nós devemos nos render aos seus pés, a cada dia, a cada amanhecer, buscar a presença de Deus em nossa vida. E eu convido você agora para a gente cantar junto. Eu me rendo, se entrega a Jesus. Quero te chamar para cantar em pé. Vamos cantar em pé? Eu vou clamar.
ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, um sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, Jesus. A ti eu vou clamar. Vamos? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Olha que lindo! Tudo pode passar. O amor de Jesus não. O amor jamais me deixará. Sempre há de existir
Eis-me aqui. Amém. Boa noite. Como é bom estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez para ouvir a sua voz. Neste lugar aqui, todas as vozes, quando a Bíblia é aberta, todas as vozes silenciam. A voz lá do mundo, barulho do mundo, e a Bíblia é aberta, e então Deus fala. E nós viemos aqui para isso. Você deixou nessa noite o barulho do mundo, a agitação lá de fora, e veio aqui nesse lugar para ouvir a voz de Deus. E sabe o que é bom? Nós também podemos falar com Ele. Então agora nós vamos ajoelhar nesse lugar tão especial que é a casa dele e vamos falar com Ele. Quero convidar você a ficar de joelhos. Querido e bondoso Deus, nós sentimos aqui a Tua presença. Nós sentimos aqui, querido Deus, que o Senhor está aqui ao nosso lado agora. E nós queremos pedir ao Senhor, fale, Pai, que todas as vozes se calem, que só a Sua prevaleça. E quando a palavra for aberta aqui, que a sua voz seja clara, direta às nossas necessidades. Existem coisas que nós nem sabemos que precisamos, mas quando o Senhor falar, que possamos entender que a mensagem é para nós. Precisamos voltar para casa em paz, na sua presença, tranquilos, certos de que tivemos um encontro com o Senhor aqui. Então derrame o Espírito Santo e que Ele seja esse agente que estará conosco, trabalhando no nosso coração, na nossa mente e nos aproximando mais do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. É sempre um motivo de alegria estar aqui num culto, mas é um motivo de maior alegria ainda estar no culto com pessoas testemunhando da fé através do batismo. Porque o batismo é isso, pastor Rafael, o batismo é um testemunho da fé. É um testemunho público de que a pessoa se entregou a Jesus. Isso é o batismo. E quando a gente vem aqui e vê pessoas se entregando a Jesus, é uma alegria tremenda, né? Eu fico imaginando, irmãos, você já imaginou se a cada culto, se todo culto nosso, a gente tivesse um batismo, pastor Rafael? Já imaginou, pastor Rafael? A cada culto um batismo. Enfim, esta semana, pastor Heran, está quase assim, né? A cada culto um batismo. E você não pode perder no sábado, porque no sábado pela manhã, nós teremos aqui muitas pessoas sendo batizadas. Anote aí. E no período da tarde, às 17 horas, também, onde nós encerraremos o movimento, todo o movimento evangelístico que está acontecendo, todo o movimento, nós vamos encerrar aqui nessa igreja. Marcelo, vai ser o primeiro evento da Associação Espírito Santense aqui nessa nova igreja. Virão pessoas aí de Vitória, da Serra, de vários lugares, participar da festa. Que linda festa. Sabe, pastor Rafael, ontem eu estive fazendo uma visita com o pastor Heran para uma família lá na Serra Sede. Terminou o culto aqui, nós fomos lá na Serra Sede. Aí lá nós ficamos sabendo, no sábado agora, cerca de 18 pessoas serão batizadas por lá. Amém? Nós teremos batismos em cada igreja na Associação Espírito Santense. Aqui em Vitória, na Serra, no Norte, porque o Espírito Santo está movendo entre nós, amém? Levando as pessoas a se decidir. E aqui, pastor Rafael, nós temos aqui duas pessoas que se decidiram a Jesus. É um casal. E qual é o nome deles? Daniela e Iago. Eu queria convidar a Daniela e o Iago, por favor, que entrasse aqui no tanque batismal, nas águas do batismo, porque chegou o momento
de vocês testemunharem da fé. E eu queria convidar aqui também comigo o Gilberto. Gilberto, por favor, Gilberto. Gilberto, eu não sei quantos conhecem, talvez todos já conheçam o Gilberto. O Gilberto é um homem de Deus que trabalha na obra bíblica aqui no Ministério do Evangelismo da Associação, e ele está aqui assim trabalhando entre nós, visitando as pessoas, e esse casal, ele teve uma participação importante também, Gilberto, né? E o Daniel também. Por favor, Daniel, fica aqui pertinho aqui, Daniel, por favor. O Daniel, ele é um estudante de teologia do 3º ano e está aqui numa associação fazendo estágio do 3º ano de evangelismo, e começou bem, né? O estágio é longo, só está no início, mas começou muito bem. Me lembra o nome, pastor? Conversei muito aqui. Iago e Daniela, tudo bem? Na verdade, se não me engano, pastor, o Iago e a Daniela estão voltando, é isso? Os dois estão voltando, né? Foram batizados em determinado momento da vida, por essas razões que não nos interessam, né? Vocês deixaram o caminho do Senhor, mas o mais importante é que vocês estão voltando. Louvado seja Deus pela decisão de vocês. Parabéns. Essa é uma decisão para a eternidade. A Bíblia diz que o céu se alegra quando pessoas voltam, né? E eu fico imaginando que agora, quando vocês forem batizados assim, o nome de vocês é escrito novamente no livro da vida. Amém? Quem será o primeiro, pastor? Ou a primeira? Daniela. Daniela, então, porque você entregou sua vida a Jesus, porque você pertence a Jesus, porque você é dele, para que os seus pecados sejam todos perdoados, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida, lá escrito pelo Cordeiro, Jesus Cristo, para que você receba o Espírito Santo do Senhor. O pastor Rafael, ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Amém. Louvado seja isso. Pode dar um abraço, por favor. Um abraço. Iago, o mesmo para você, Iago, porque você entregou sua vida a Jesus, porque você pertence a Ele, se decidiu a estar com Ele, está salvo no dia da vinda dEle, e como ministro do Evangelho, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida, lá no livro dos salvos, para que o Espírito do Senhor desça sobre você, e para que todos os seus pecados sejam perdoados. O pastor Rafael, ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Amém, igreja. Amém. Vai ser entregue para vocês aqui um presente missionário. É um kit missionário, um presente missionário que vai ser entregue para vocês que estão nascendo em Cristo Jesus, preparado pela igreja. Um lindo kit, um lindo presente. Façam bom proveito desse presente, porque realmente entregue para o coração. Vamos tirar uma foto aqui. Quem sabe Gilberto, Daniel. Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de vocês irem. Quantos aqui na igreja ficaram felizes com o batismo dos dois? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha ali, quanta gente. Louvado seja Deus, que Deus abençoe vocês. Obrigado. E é sobre isso que nós vamos E é sobre isso que nós vamos cantar agora. Lugar onde os fados era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se
e sem hesitar, estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Amém. Muito boa noite a todos. Que a paz, a bênção e a graça de Cristo Jesus, como foi cantada aqui, nos lembrando, e louvamos a Deus porque Ele não nos trata como merecemos. Ele tem perdão, redenção, graça, e a palavra de Deus nos lembra de que Jesus Cristo pode fazer tudo novo. Ele tem poder para poder tirar o nosso coração de pedra e poder nos dar um coração de carne, conforme a vontade dEle, conforme o desejo dEle. E que bom que você veio aqui nessa noite poder renovar essa esperança, renovar essa realidade em que, através da morte de Cristo Jesus, temos como graça, como perdão e como ânimo para seguirmos aqui nesse mundo, servindo a Ele, testemunhando dEle, mas acima de tudo, esperando ansiosamente o retorno dEle aqui a essa terra. Eu quero agradecer ao pastor Gustavo, que já orou pedindo a bênção sobre o estudo da palavra do Senhor nessa noite, clamando a voz de Deus em nossa vida. E eu agradeço a você por ter separado esse tempo para estar conosco aqui, ouvindo a voz de Deus. Eu aproveito também para poder cumprimentar aqueles que estão conosco aqui durante todos esses dias, pelas redes sociais oficiais da igreja, e nos acompanhando a cada noite, que a bênção, a paz e a graça de Jesus possam estar sendo derramadas sobre todos vocês também. Nós temos hoje mais de 550 pontos de pessoas que estão olhando, pelo menos até o último momento que eu vi, pessoas que estão acompanhando a palavra de Deus. Eu separei aqui algumas poucas pessoas para poder mandar um abraço, e vou mandar um abraço para a primeira que entrou aqui no chat nessa noite, e foi a Vani Alcântara. Ela disse assim: boa noite, Vani, que bom que você está conosco aqui nos acompanhando, entre vários aqui que mandaram abraços a muitos de diferentes lugares que nos acompanham. Quero mandar um abraço especial aqui para Terezinha Pérez. Ela pede oração por sua família, ela pede oração por alguns pontos específicos aqui. Estaremos orando, sim, Terezinha, por você e por esses pedidos aqui que foram apresentados. Eu quero mandar um abraço aqui também para Roseli Cruz, que pede orações,
pelo Lucas, pelo Guilherme e outros tantos em que ela apresenta aqui. E eu gostei muito da declaração para todos nós aqui da Gessiane Milano Leal. Ela diz assim, ó: boa noite, pessoal lindo. Muito obrigado, viu, Gessiane, pelo seu carinho. Em nome de todos aqui e todos que estão nos acompanhando aqui nessa noite, bênçãos para você. E eu vou terminar aqui com a Luana Marçal. E ela diz assim: pastor Rafael, pode marcar o meu batismo, em nome de Jesus. É o que nós sonhamos, ver pessoas aceitando o convite de Jesus, aceitando o convite do Senhor, para que possam ser do Senhor. Nessa noite eu quero falar, em nome de Cristo Jesus, ao seu coração, porque Ele tem uma mensagem especial para você. Eu quero ser um mero instrumento e poder alcançar aqueles que estão com o coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Eu disse ontem que estaria falando sobre sonhos. Quantos têm sonhos na vida aqui? Deixa eu ver as mãos. Todos nós. Se você está sonhando, eu fico feliz, porque sonhos são combustíveis para a vida. Se você está sonhando, quer dizer que a morte está bem longe ainda de você. Eu digo sempre de que morre não é quem está já num hospital, a família se reunindo, não, se morre muito antes disso. Quando não tem nenhum sonho no coração, porque sonhos nos movem, nos levantam, mobilizam pessoas, transformam vidas, contagiam gente. Há um outro ditado que eu sempre penso assim, eu digo para alguns aqui, amigos meus, e eu estou indo por esse caminho também: velho não é quem tem muito cabelo branco, não. Velho é quem não tem nenhuma condição de aprender mais nada novo. E, entre outras realidades, sonhos nos trazem vida, renovam, nos dão direção. E a palavra de Deus nos lembra de que o Senhor, Ele é patrocinador de sonhadores. A palavra de Deus nos lembra de que Deus tem disposição para poder nos dar sonhos e poder aquecer a nossa vida através de bênçãos e milagres em que Ele pode atender aos seus filhos. Eu quero ir com você a um texto muito conhecido na palavra de Deus, que está no Salmo 37. Nós já pedimos a bênção, e eu convido a você, Salmo 37, e eu quero ir com você aos versos 3 e ao verso 4. Salmo 37, aqui fala da confiança que nós precisamos ter no Senhor, aprendendo dEle, e a palavra de Deus nos diz, e assim fala em Salmo 37, os versos 3 e o verso 4, confia no Senhor e faz o bem. Se você tem sonhos, é porque você tem necessidades, você tem alvos a alcançar. E a palavra de Deus nos fala para aqueles que têm sonhos, diz assim, ó: confia no Senhor. Deus não está distante a tal ponto de que Ele não pode ouvir as tuas necessidades, os teus sonhos, as tuas ansiedades. E a palavra de Deus diz mais, não só para confiarmos nele, mas para tomarmos posse da verdade em que Ele está dando a mim e a você, todos os dias, através da porção diária da palavra de Deus. Ele diz: habita na terra e alimenta-te da verdade. Aqui nós vamos ser renovados em promessas claras, no entendimento do Senhor e na compreensão de que Ele tem poder e condições para poder atender a necessidade dos seus filhos. E a Bíblia vai mais adiante ao falar no verso 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós vamos entender esse texto no decorrer da mensagem dessa noite. O que o salmista queria dizer ao falar, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O mundo é marcado por sonhadores, você sabe disso. Eu gosto de estar perto de sonhadores. Sonhadores movem o lugar onde eles estão. Eles contagiam pessoas. Uma única igreja pode ser completamente transformada por um único sonhador. Uma cidade pode ser transformada por um único sonhador nas mãos de Deus como um instrumento dele. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 11, verso 11, pela bênção dos justos a cidade é exaltada. E por que não? Por um único sonhador, um país inteiro pode ser abençoado e transformado. Eu quero trazer a você alguns exemplos de ícones de sonhadores que transformaram vidas de pessoas
e daqui a pouquinho aplicá-las dentro de sonhadores bíblicos. Por exemplo, você conhece esse ícone de sonhos no mundo. É o reverendo e pastor Martin Luther King, conhecido mundialmente pela sua entrega. Martin Luther King, ele foi o defensor dos direitos humanos na década de 60 nos Estados Unidos. Ele era um pastor batista na cidade de Atlanta, e dentro do contexto onde ele vivia, América, dentro daquela realidade, vivia uma segregação racial profunda, onde nós hoje escutamos histórias e a gente não consegue acreditar como as pessoas viviam normalmente dessa maneira. Por exemplo, onde ele vivia, havia uma lei municipal onde as pessoas negras não podiam se sentar no transporte público, eram proibidas, somente pessoas brancas podiam ter acesso aos assentos. Era muito comum aonde em faculdades, em restaurantes, haviam claros anúncios dizendo: aqui nós somente aceitamos pessoas brancas, ou não aceitamos pessoas negras, da raça negra, enfim, havia toda essa realidade. E Martin Luther King, como pastor de um dos templos bastante significativos ali, ele não aceitava essa condição. E ele impulsionava a sua congregação para poder lutar contra esse status quo da sociedade naqueles dias. Ele defendia de que todos éramos iguais e somos iguais perante Deus, independente de raça, credo, cor, origem, nação que veio. E amigos, não pensem vocês de que Martin Luther King ficou famoso por um discurso que ele realizou com o título I Have a Dream. Não, Martin Luther King não ficou famoso mundialmente por ter feito apenas um discurso. Muito mais do que contagiar a sua igreja, poder ir contra essa realidade onde as pessoas não eram tratadas igualmente, Martin Luther King foi preso várias vezes. Ele apanhou de policiais na época em que não aceitavam a condição e a mensagem que ele mobilizava a sociedade. E Martin Luther King não só deu exemplo, se entregando, lutando em favor de marginalizados, de pessoas que não tinham direitos iguais. Martin Luther King, ele contagiou todo um país. Você sabe que, dentro daquele discurso célebre em que ele realizou, aquele discurso aconteceu exatamente 100 anos depois de Abraham Lincoln ter escrito a abolição dos escravos na América. E toda aquela mensagem à frente do Memorial Lincoln, ali em Washington, era todo um sinal de que 100 anos depois, mesmo da libertação dos escravos, essa não era uma realidade na América. E ele dizia no seu discurso: eu sonho que meus 4 filhos sejam reconhecidos, não pela cor de pele que eles possuem, mas pelo caráter que eles têm em seus corações. A vida desse homem contagiou a vida de outras pessoas. A América teve que entender a situação e o contexto de onde estavam. E tudo isso fez com que governantes pudessem compreender, leis pudessem ser realizadas, e a história desse líder religioso é tremenda. Nós sabemos de que ele deu sua vida. Ele foi assassinado exatamente pelas defesas em favor de milhões de negros que sofriam. Mas eu quero lembrar a vocês, por causa de um único homem, um único sonhador, como um instrumento de Deus, ao verem a sua entrega e verem a situação em que realmente viviam, leis foram tomadas. Os Estados Unidos mudou várias realidades. E apesar dele ter morrido em prol dessa luta, desde o início da década de 80, o presidente de então, Ronald Reagan, ele estipulou toda terceira segunda-feira de janeiro, nos Estados Unidos é feriado nacional, todos os anos, há mais de 40 anos, para que esse dia possa ser lembrado como um homem que foi um instrumento de bênçãos e que foi o real libertador dos negros da América buscando direitos iguais. Um único sonhador. Todo um país que foi abençoado. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Quais são teus sonhos? Quais são os sonhos que você tem entregue nas mãos do Senhor? Não somente para a sua vida,
mas para a vida daqueles que estão perto de você. Eu quero falar a você que está me vendo nessa noite, você tem sonhos para a sua família, para o seu lar. Se Deus tem condições de usar um único homem para poder transformar um país inteiro, eu estou seguro de que você, nas mãos de Deus, pode ser um instrumento transformador para o seu lar, para a vida daqueles que estão próximos a você. E eu não vou dar o exemplo apenas de Martin Luther King. Nós temos outros exemplos. Você conhece esse exemplo que está na tela? Com certeza. Gandhi era um hindu, um advogado, e quando ele volta de uma viagem na África, da África do Sul, ele se depara com a mesma condição que ele vivia na Índia. Dentro da África do Sul, ele olhava a realidade como os sul-africanos eram tratados, e ele começou a perceber de que eles eram tratados da mesma maneira, porque tanto a África do Sul, naquele então, como a Índia, eram colônias da Inglaterra. E Gandhi volta ao seu país, depois de uma viagem de negócios, com uma decisão tomada. Eu não posso seguir vivendo, permitindo com que os ingleses sigam nos tratando dessa maneira. E ele tomou uma decisão, e ele abriu a sua decisão, porque a partir daquele momento, ele não queria mais aceitar a maneira como os ingleses tratavam a ele, e ele tinha um sonho maior, ver o seu país livre. E quando ele dividiu o sonho, alguns pensaram de que ele queria fazer uma revolução, queria fazer guerra armada. E quando alguns quiseram levantar armas, ele diz assim, não, vocês estão confundindo aquilo que eu estou dizendo. Eu sonho sim em ver a Índia livre. Mas se nós pegarmos em armas, nós vamos ser como eles. E eu não sou como um inglês, que não respeita. E ele disse assim, os ingleses não respeitam a nossa religião. Eles não respeitam os nossos costumes. Eles não respeitam as nossas leis. Nós precisamos tomar uma decisão aqui. E eu não vou levantar arma alguma, porque se eu fizer isso, eu vou ser como eles. E as pessoas perguntaram, como que você pensa, Gandhi, de que a Índia vai ser livre? Apenas por um pedido de favor, que eles vão embora do país? E Gandhi disse, não, eu sei que não vai ser fácil. Mas eu quero dizer algo a vocês hoje. A partir de hoje, eu não respeito mais as leis da Inglaterra. A partir de hoje, eles podem ter o meu corpo. Eles podem me levar preso. Mas a partir de hoje, eu não obedeço mais os ingleses. E eu quero dizer a vocês, se nós conseguirmos contagiar o país, pagando o preço que é necessário, e as pessoas nos seguirem, em breve nós vamos ter o nosso país livre. E amigos, pensem, um único sonhador. O exemplo de Gandhi era tão grande, tão forte, e conta-se uma história, que um dia uma mãe chega para Gandhi e diz assim, Gandhi, me ajuda, meu menino come muito doce, fala algo para ele. Gandhi olhou o menino e disse assim, mãe, volta daqui uma semana. E passada uma semana, a mãe vem cheia de expectativas, junto a Gandhi, vem com o menino, Gandhi, estou de volta, é meu menino, come muito doce. E Gandhi olhou para o menino e disse assim, menino, doce faz mal, para de comer tanto doce. Pronto, mãe, já falei com o teu menino. A mãe ficou enlouquecida. Você pediu uma semana só para falar isso? Você não ia falar mais com ele? Não, mãe, não era isso que você queria? Ora, se era para falar só isso, por que você não falou semana passada? Ah, não, porque semana passada eu também comia muito doce. Fruto de um só homem. A história da Índia é de alguém que contagiou, pelo exemplo dele e pela determinação dele, outros tantos hindus. A história diz de que os hindus não obedeciam mais os ingleses. Diz de que policiais ingleses batiam nos hindus o dia inteiro e não tinha como parar, porque as pessoas não obedeciam mais. E quando se levantava armas e pessoas morriam, a história diz de que Gandhi fazia greve de fome até que tudo parasse, porque não era isso que ele queria. Até que chega um momento de que os ingleses entendem de que eles não têm mais governabilidade no país. Ninguém mais obedece às leis da Inglaterra. E agora eles tomam a decisão de irem embora e devolverem a Índia para os seus enfim, habitantes. Um único sonhador, todo um país livre. Quem são os sonhadores que estão aqui nessa noite? Quem são os sonhadores de que onde colocam os pés, as coisas mudam? Quem são os sonhadores que aonde Deus guia e ouvem a voz do Senhor, pessoas são abençoadas, transformadas? Deixa eu mostrar um último sonhador contemporâneo a vocês. Esses são sonhadores de um pouco mais de tempo.
Essa semana eu conversava sobre um princípio, junto com o pastor Charles aqui, em que o próprio Peru foi impactado pelos princípios desse sonhador que ganhou o prêmio Nobel em 2006. Esse homem se chama Muhammad Yunus. Ele escreveu um livro chamado Um Mundo Sem Pobreza. O sonho dele era ver pessoas de que nunca tiveram oportunidades, tendo oportunidades, porque como um bengali, e Bangladesh é um dos países mais pobres do mundo, onde muitas e muitas pessoas vivem abaixo da linha da miséria. Ele sonhava em ver pessoas podendo ter oportunidades que nunca tiveram e poderam fazer seus próprios negócios. E o sonho de Muhammad Yunus era um sonho absurdo. Ele sonhava em abrir um banco para poder emprestar dinheiro para quem não tinha garantia nenhuma que ia devolver o dinheiro. Eu não sei se você toparia ser sócio de Muhammad Yunus. Se você for em algum banco poder pedir dinheiro emprestado, o banco vai se certificar de que você pode pagar a conta, e não somente isso, vai, dependendo do bem que você vai investir, vai ficar alienado ao banco, até que você pague toda a conta e tenha garantias de que você tem condições de fazer isso. Na realidade, Muhammad queria abrir um banco para poder emprestar dinheiro e poder contar com a sorte. E ele dizia, e ele defendia, que as pessoas seriam tão gratas, e com orientação e acompanhamento, elas devolveriam o dinheiro, porque aquele microcrédito mudaria as suas vidas. E amigos, e diz um ditado de que de médico e louco todo mundo tem um pouco, ele encontrou outros loucos com ele. E ele abriu o Grameen Bank, o Banco dos Pobres. A última vez que eu li, mais de 5 milhões de famílias haviam sido beneficiadas pelos créditos que foram dados a pessoas que passavam dias na fila. Essas pessoas, com o pouco recurso que era dado, investiam em pequenas manufaturas, artesanatos, para poderem vender e trazer agora dignidade para a sua família. E agora, com esse processo, famílias foram abençoadas. E esse impacto foi tão grande, de tão bem para a humanidade ali em Bangladesh, de que ele recebeu o prêmio Nobel das bênçãos e que foi como um instrumento para a humanidade. E hoje em Bangladesh nós não temos apenas o Banco dos Pobres, tem a TV a cabo dos pobres e até mesmo o telefone dos pobres, e tudo isso por causa de um único sonhador. Milhões de pessoas abençoadas. Quem são os sonhadores que estão aqui nessa noite? Quais são os sonhos que Deus tem colocado no seu coração? Quais são os sonhos impossíveis que, quando nós olhamos, pensamos, isso não é capaz de acontecer? Mas sabe, amigos, para sonhos impossíveis, a palavra de Deus nos diz exatamente o seguinte. Eu quero que você lembre de que o Senhor está atento àqueles que são dele, porque a Bíblia nos diz justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Além disso, a Bíblia reitera e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. E a promessa no verso 19 de Salmo 149 é, Ele cumprirá, 145, perdão, diz, Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Qual é o seu clamor hoje perante o Senhor? A Bíblia nos lembra de que o Senhor é justo. Ele não está com os ouvidos tapados para não ouvir o clamor, o desejo e os sonhos daqueles que querem ser instrumentos de bem para o seu lar, para os seus amigos, para as pessoas que estão próximos a você. E sabe, amigo, eu quero lembrar a você de que Deus não apenas patrocina sonhadores, mas eu quero dizer a você, o Senhor, Ele mesmo é um sonhador. Ele mesmo tem sonhos. E Ele tem sonhos personalizados a você, sonhos de que você não consegue mensurar, sonhos de que você não consegue colocar nas suas próprias mãos. Ele tem sonhos específicos para o seu lar, Ele tem sonhos específicos aonde você vive, aonde você trabalha, para os teus vizinhos. Ele tem sonhos especiais para essa igreja, para a sua vida. Eu quero lembrar, Ele tem um sonho eterno para cada um de vocês. Um sonho que transcende essa terra.
Um sonho que é muito maior do que a mente humana possa contemplar. Eu quero provar o que eu estou dizendo. A palavra de Deus nos apresenta vários exemplos de sonhos diretos de Deus e que pela graça dele, a vida de pessoas foram transformadas. Eu pergunto a você, por exemplo, o sonho de fazer José governador do Egito, era um sonho do coração de José. José um dia pensou, puxa vida, quem sabe o governador, o faraó podia me convidar para trabalhar no palácio. Você pensa que foi assim? O sonho de fazer dele governador do Egito era sonho de quem? De Deus. Nunca José poderia imaginar aonde Deus o poderia levar. Nunca poderia passar na mente de José o que Deus poderia fazer na vida dele. E eu vou dizer mais. Eu pergunto a você, o sonho de fazer de Davi rei de todo Israel, era um sonho acalentado no coração de Davi quando ele era menino, sim ou não? Nós sabemos a resposta. É uma resposta lógica. Um dia, Davi se levantou e pensou assim, Saul não está indo bem, Saul está fazendo muita besteira aqui em Israel, quem sabe se eu tivesse no lugar dele seria muito melhor. Foi assim? Você sabe que não. Nunca que Davi poderia imaginar o que Deus poderia fazer através da vida dele, aonde Deus poderia levá-lo. Eu quero lembrar a você, amigo, e quero dizer a você, você tem ousado sonhar os seus próprios sonhos? Ou você tem perguntado ao Senhor quais são os sonhos que Ele tem para você? Nós precisamos entender aquele primeiro texto que nós lemos. Você tem tido a arrogância de viver os seus próprios sonhos, sonhos em que você só consegue contemplar no que cabe nas suas mãos, ou você tem perguntado ao Senhor, Senhor, quais são os seus maiores sonhos que o Senhor tem para a minha vida e que os meus olhos finitos, pecadores e limitados não conseguem enxergar? O sonho de fazer de Davi rei de Israel era um sonho que ninguém poderia imaginar. Eu pergunto a você, o sonho de construir um barco era um sonho acalentado no coração de Noé? Um dia Noé, com dinheiro e recursos, porque pensem, Deus teve que abençoar a vida de Noé para que ele tivesse recursos para construir um barco daquele tamanho. Noé deu tudo que ele tinha para poder construir aquele barco. E eu pergunto a você, era um sonho dele? Eu vivi muito, vou dar voltas nesse mundão velho que Deus me deu e vou construir um barco. Você sabe que não foi assim. O sonho era de Deus para a vida dele. E amigo, e querida amiga, Noé foi sensível ao sonho do Senhor. Será que eu falo para alguém nessa noite que tem procrastinado o sonho de Deus na vida? Será que eu falo para alguém que está me acompanhando aqui nesse momento e que sabe quais são os sonhos de Deus para a sua vida? Deus tem falado, tem repetido, tem clamado, tem feito convites a você. E será que eu falo para alguém nessa noite que tem dito não para os sonhos de Deus? Tem procrastinado algo muito maior e melhor de que Deus quer lhe dar? Sabe, quando eu faço essa pergunta, eu lembro desse camarada aqui. Eu lembro de Moisés. Você lembra de Moisés estava? Você acha que era sonho de Moisés voltar lá para o Egito? Depois de 40 anos em que ele estava em Midian, você pensa que era sonho dele voltar para aquela terra em que ele mesmo dizia de que já nem falava mais aquela língua direito? Não era sonho dele, ele voltou porque era um sonho claro do Senhor. E se você vai a Êxodo capítulo 4, você verá de que Deus teve que insistir. Deus teve que insistir, talvez Deus está insistindo com você, e talvez Deus está insistindo com você, e está pedindo, e está clamando, porque Deus sabe que é algo que é muito maior, de que Ele quer dar a você, e que talvez você está limitando as grandes ações de Deus na sua vida. E sabe, se você vai a Êxodo capítulo 4, você percebe de que Deus insiste com Moisés, e Moisés diz, Senhor, não sou eu libertador de Israel, manda outro Senhor, eu não tenho mais condições, Faraó não vai me ouvir, por favor, manda outra pessoa. E sabe, amigos, depois de insistir e falar, Deus teve que apelar com Moisés. E ele disse assim, lá em Êxodo 4, a partir do verso 10, Moisés, para de dar desculpa. Quem que fez a boca do homem? Não sou eu, Senhor. Quem que faz o cego ver, o mudo fala, não sou eu, Senhor. Agora, pois vá, que eu serei com tua boca e te direi o que has de falar. E Moisés, ele foi sensível. Ele foi resmungando. Se você vê o texto e você continua lendo, ele foi resmungando, Senhor, você tem certeza? Sou eu. Mas sabe, amigos, eu pergunto a você, você lembra o que a palavra de Deus nos diz, aonde está Moisés nesse momento?
Você lembra que a palavra de Deus nos lembra aonde ele está? A Bíblia nos diz aonde Moisés está. Ele representa a tantos que morreram fiéis no Senhor nesse mundo. Mas ele está no céu há mais ou menos 3.500 anos, sendo uma testemunha viva daquilo que Deus tem feito em favor da humanidade. E ele está lá porque ele foi sensível para poder dizer sim aos sonhos do Senhor. Porque se ele tivesse dito não, talvez os planos e a vida dele seriam completamente distintos daquilo que nós conhecemos. Eu quero falar a você, Deus tem um planejamento para a tua vida. Deus tem sonhos em que Ele escreveu para você. E será que você tem limitado e diminuído os planos e sonhos de que Deus quer realizar e Ele está ansiosamente querendo realizar na tua vida? Ele quer fazer disso uma realidade. A palavra de Deus nos fala. E ela nos lembra de que quando nós olhamos, porque é muito fácil poder olhar para a vida de Moisés, para a vida de Davi, de José e de Noé, e dizer assim, foram altamente abençoados, mudaram o lugar onde eles estavam. Esses homens foram instrumentos de transformação de vidas. E sabe, amigos, a palavra de Deus nos diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, porque é muito fácil falar deles, depois de tudo que viveram, mas quero lembrar a vocês quem que eles eram. Você lembra quem era José? José era quase o caçula da casa. Davi era o caçula da casa. Você sabe qual era a lei que existia para os caçulas naquela época? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para quem está aqui nessa noite. Quantos são caçulas aqui? Deixa eu ver as mãos daqueles que são caçulas aqui. Tem alguns que são caçulas. Dizem que os caçulas são mais mimados. É verdade? Vocês concordam com isso? Tem vários que concordam, alguns discordam, né? Mas eu estou vendo a maioria aqui. Eu tenho para mim que discorda quem é o próprio caçula. Ele não percebe que ele é mimado, é isso? Vocês concordam com o que eu estou falando aqui? Alguns concordam de que os caçulas são mais mimados. E tem um outro princípio de que assim, de que os pais protegem muito os caçulas. É verdade isso? Alguns acham que é verdade e pensam que é verdade. Quantos são primogênitos aqui? Deixa eu ver. Os primeiros da casa. A galera está aqui, hein, de primogênitos, hein? E eu também sou um primogênito. Existe um princípio seguinte, de que alguns pensam, ou muitos pensam, de que os pais protegem muito os caçulas e por isso são mimados. E o que os pais não fizeram com os caçulas, os primogênitos tomam a frente e acabam tomando o lugar dos pais para fazerem com os caçulas. É verdade isso também ou não? Assume aí, amigo. Assume a verdade aí. Naquela época, você sabe, você pensa que José e Davi poderiam imaginar qualquer visão de liderança, de que eles estariam à frente, governando, mudando vidas? Eles eram, José era quase o caçula da casa, Davi era o caçula. Naquela época, havia uma lei para caçulas. A lei era o seguinte, entra quieto e sai calado, porque se falar demais tem uma cova te esperando, irmão. Se falar demais, você vai para o buraco. Davi nem convidado para a festa foi, porque era caçula, ele tinha cuidado das ovelhas. E tinha uma outra lei. E você lembra de um costume que eles sentavam na mesa dos mais velhos para os mais novos. E os mais novos sentavam na mesa se tinha lugar para mais, se tinha lugar para eles, porque se não tivesse lugar para eles, eles não sentavam na mesa. Nunca Davi, nunca José poderia imaginar o que Deus poderia realizar na vida deles. Mas sabe por que Deus fez deles instrumentos de transformação para as pessoas onde eles estavam? E esse era o sonho de Deus naqueles dias, e é o sonho de Deus para você também, porque eles tinham um segredo que eu quero apresentar a você nessa noite. É muito fácil falar, por exemplo, de Noé. Aliás, tem gente que pensa de que sonhos são coisas para gente jovem. Tem gente que pensa de que sonhos é coisa de gente que está começando a vida. Eu não sei quantos anos você tem, mas a Bíblia diz que quando começou a chover, tinha 600 anos Noé. E se você vai para os testemunhos, a serva de Deus lembra de que levou 120 anos a construção daquela arca. Então faça as contas para você ter uma ideia de quantos anos tinha Noé quando Deus deu um tremendo desafio para ele. Para a pessoa que tem mais idade aqui nessa noite, que eu não sei a idade,
para a pessoa que tem mais cabelinhos brancos aqui nessa noite, eu quero lembrar a você em nome de Jesus, Deus segue tendo sonhos para você. Não somente aqui na terra, mas sonhos muito maiores lá no céu. E sabe, amigos, o próprio Moisés é um exemplo de gente que procrastina e que não quer aceitar diretamente os planos maiores do Senhor. Todos eles foram altamente usados. E eu quero trazer o exemplo que a palavra de Deus nos diz do segredo que eles tinham. Por que eles foram pensados? Por que foram separados? Por que foram escolhidos por Deus? Por que eles se tornaram instrumentos dos grandes planos de realizações do Senhor? Você quer saber a resposta? Eu quero que você vá na Bíblia comigo. Qual era o segredo de José? Por que José foi escolhido? Se você pode ir na sua Bíblia, porque eu vou abrir a minha aqui, lá em Gênesis, no capítulo 39, qual era o segredo de José. Você lembra de que José, amigo, onde ele estava, as coisas eram transformadas, onde ele estava presente. Ele tinha algo especial de que Deus realizava planos e sonhos através da vida dele. E se você vai a Gênesis 39, olha o que aconteceu, e você lembra, José foi vendido, e lá, quando chegou no Egito, naquela Black Friday do Egito, ele foi para a casa de Potifar. Potifar comprou, e Potifar não tinha a menor ideia da promoção que tinha levado para casa. E a Bíblia diz, no verso 5, quando José estava dentro da casa de Potifar, a palavra de Deus nos lembra, em Gênesis 39, verso 5, ao dizer: e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor, o que diz a Bíblia? Por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em casa como no campo. E esse não é o segredo ainda de José. A palavra de Deus nos lembra de que Potifar, todos os servos, toda a casa, todos os bens, tudo que Potifar tinha foi altamente abençoado, porque tinha alguém dentro da casa de Potifar. E a Bíblia nos lembra qual era o segredo de José. E o segredo de José está no verso 2. E o verso 2 diz a você: e o Senhor, o que diz a Bíblia no verso 2? E aí está o segredo, amigo. E o Senhor era com? E o Senhor era com José. Se Deus é por nós, quem ousará ser contra nós? Deixa eu lembrar você. Eu preciso levar você a entender. Aqueles que são do Senhor transformam o lugar aonde eles estão. Se você é do Senhor, meu amigo, o lugar aonde você está, Deus usa a sua vida para poder transformar a vida de outras tantas pessoas perto de você. A palavra de Deus nos diz isso. A bênção de Deus é tão forte e poderosa naqueles que são do Senhor, que todas as pessoas são abençoadas por tabela. O amor de Deus era tão grande por José, e ele era do Senhor. E era visto claramente, se você for no texto, a palavra de Deus nos fala, a partir do verso 3, José não precisava dizer que ele era do Senhor. As pessoas evidenciavam claramente de que a presença de Deus era clara na vida dele. O verso 3 diz: vendo Potifar que o Senhor era com ele, pois tudo que fazia, o Senhor prosperava as suas mãos. Aqueles que são do Senhor, as pessoas veem claramente a presença de Deus em nossa vida. Aqueles que são do Senhor, o lugar onde eles pisam, o lugar onde eles vão, o lugar onde eles estão, através da bênção e da graça de Jesus, as pessoas são contagiadas e impactadas. Eu não estou dizendo que aqueles que são do Senhor não terão desafios. Você conhece a vida de José? A palavra de Deus nos lembra de que ele foi injustiçado na casa de Potifar. Mas eu pergunto a você, ele foi lá para a prisão. E eu pergunto, a prisão foi transformada pela presença de José, sim ou não? Se você for ao último verso do capítulo 39, você vai ver o que a Bíblia diz que aconteceu com a prisão. A Bíblia fala assim, no verso 23, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e
tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Aonde José estava, as mãos que ele colocava, porque ele era do Senhor, tudo era contagiado pela presença de Deus na vida dele. Você acha que esse era um segredo só de José? A palavra de Deus é clara. Quando ele estava na casa de Potifar, a casa de Potifar foi abençoada. Quando ele foi para a prisão foi transformada. Quando ele foi para o governo do Egito, o país inteiro foi abençoado. Essa não é uma história única na Bíblia. Quando nós vemos a história de Davi, você já viu alguma vez Davi perdendo alguma batalha em que ele saiu para poder representar o nome de Deus? Alguma vez você viu que está escrito de que Davi perdeu alguma batalha? Em primeiro lugar, nós temos vários textos na Bíblia em que Davi lembra de que os resultados dele não era porque ele confiava no braço dele. Se você quer ver se o segredo de José era o mesmo segredo de Davi, porque onde Davi estava, as pessoas venciam batalhas, vidas eram transformadas, Deus era engrandecido, e a vida dele como um instrumento de transformação e bênção para todo Israel. Você quer ver o segredo disso? 1 Samuel capítulo 18, verso 14. Ali diz por quê? Que Davi foi escolhido pelo Senhor. A palavra de Deus nos lembra porque Davi foi separado e foi um instrumento separado para poder fazer Israel ser abençoado. Vê o que diz a sua Bíblia. Vai em 1 Samuel capítulo 18, verso 14, a Bíblia diz assim, ó: Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, em tudo que ele fazia. Por que o texto bíblico diz? Vê no texto, vê na Bíblia. A palavra de Deus diz: Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Se Deus é por nós, quem será louco de ser contra nós? Aliás, amigo, eu preciso fazer você entender, você que está me escutando aqui, como é que é ser do Senhor? Ser do Senhor é simplesmente dizer, eu sou do Senhor e está tudo certo? Muito mais do que apenas um texto que diz de que Davi lograva bom êxito porque ele era do Senhor, nós temos outros tantos textos. Se você estuda o primeiro livro de Samuel e parte do segundo livro de Samuel, você verá de que há vários textos que dizem exatamente assim. E Davi consultou o Senhor. E Davi consultou o Senhor. E Davi consultou o Senhor. Senhor, é para poder sair para essa guerra? É, então eu vou, Senhor. Senhor, eu acabei de chegar nessa cidade, Senhor. É para ir embora daqui? Eu virei amigo deles, eles vão me entregar. Davi, vai-te embora. Davi era do Senhor, sabe por quê? Porque os planos, desejos, sonhos estavam todos submissos à vontade do Senhor. As respostas melhores e maiores do Senhor. Davi confiava plenamente no Senhor, e dessa maneira Davi era reconhecido como alguém que era do Senhor. Essa não era apenas a história desses dois homens. Você quer saber o segredo de Noé? Por que Noé foi um instrumento salvo? Aliás, se você vai ao livro Patriarcas e Profetas, veja, Saul viu a presença de Deus na vida de Davi, e o texto diz de que Saul pediu a presença de Davi no palácio. O texto diz, e a serva de Deus fala, eu quero esse menino no palácio, porque eu quero ser abençoado por tabela, esse menino tem a presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você, aqueles que são do Senhor, as pessoas que estão próximas são abençoadas por tabela, porque estão próximos de alguém que é do Senhor. Segredo de Noé, eu preciso ir para a parte final aqui da mensagem. Você sabe qual é o segredo de Noé? Por ele ter sido escolhido. A Bíblia fala, vai em Gênesis 6, os versos 8 e 9. Deixa eu dizer a você que tem um sonho especial para o seu lar, porque assim como Deus usou a Noé, Ele pode usar você. A palavra de Deus lembra o que aconteceu e fala ali no verso 9 de Gênesis 6. Essa é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E o segredo de Noé está no final do verso 9. Você tem a Bíblia aberta? O que diz o verso 9? E Noé andava com Deus. Noé não conquistou o mundo inteiro.
Mas Noé salvou a sua família toda. E se você for do Senhor, meu amigo, Deus poderá salvar toda a sua família pelos méritos de Cristo Jesus e tendo você como um instrumento dentro do seu lar. Lembre-se disso. Há pessoas que talvez estão procrastinando os planos maiores do Senhor. Há pessoas que não estão permitindo Deus viver os maiores planos e sonhos que Ele quer entregar. E Moisés, será que Moisés tinha algum segredo? Eu quero ir para a parte final agora. Claro que tinha. Se você vai lá em Êxodo, capítulo 33, os versos 14, 15 e 17, tem uma conversa muito boa entre os dois. A palavra de Deus nos lembra de que Deus estava chateado com o povo tinha sido infiel, e Deus queria riscá-los todos. E Deus tentou aconselhar Moisés e dizer assim: Moisés, pode ir, que eu vou contigo e eu vou te dar descanso. E Moisés disse assim, veja, Deus já tinha dito para Moisés: pode ir, que eu vou com você e eu vou te dar descanso. Se a gente vê o texto no verso 15, você talvez vai achar de que a resposta era meio mal criada de Moisés. Porque Deus está dizendo para Moisés: pode ir que eu vou contigo. E a resposta de Moisés no verso 15 é assim: Senhor, deixa eu lembrar você algo. Se o Senhor não for, nem me tire desse lugar. Nem me tire desse lugar, porque eu não vou para um lugar onde você não vai. Não me faça subir desse lugar para um lugar onde o Senhor não estiver. Em outras respostas, ou melhor, em outras palavras, Moisés estava fazendo uma declaração de amor a Deus ao dizer assim: Senhor, deixa eu dizer algo. Ele já estava dizendo que ele iria. Moisés estava dizendo: Senhor, deixa eu dizer algo que o universo inteiro escute. Eu só me submeto a estar aonde o Senhor está. A sua casa pertence ao Senhor. A sua casa é do Senhor. Seus filhos são do Senhor. O seu trabalho é do Senhor. Seus negócios é do Senhor. O que você faz pertence ao Senhor. Amigo, você precisa entender. A resposta de Deus para Moisés foi exatamente assim: Moisés, quer saber? Eu vou fazer o que você me pede. E o verso 17 diz: porque eu tenho me agradado de você e te conheço pelo nome. A gente precisa entender essa expressão hebraica aqui, que é a mesma expressão que está lá em Salmo 37, o verso 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu disse ontem, queria dizer, você quer descobrir como todos os seus sonhos podem se tornar realidade? Eu vou dar a resposta aqui para você. A melhor expressão para essa palavra, em outras versões hoje, nós temos essa tradução melhor atendida no português. Porque a palavra agrada-te do Senhor dá uma ideia de toma lá, dá cá. Eu vou fazer o que você quer, aí o Senhor me abençoa. Mas veja, a palavra de Deus, naquele texto, e nesse texto quer nos dizer: deleite-se no Senhor. Passe tempo na presença do Senhor. Viva na presença do Senhor. E sabe o que vai acontecer com a tua vida? Sabe o que vai acontecer com teus planos? Sabe o que vai acontecer com os teus sonhos? À medida em que você passa tempo na presença do Senhor, os teus planos e sonhos pequenos, limitados e voltados para esse mundo, são transformados nos maiores, nos infinitos e eternos planos que o Senhor tem para a tua vida. Eles são transformados. À medida que nós passamos tempo com o Senhor, Deus vai tomando posse, e à medida que nós vamos permitindo, o nosso coração vai sendo transformado. E ainda que você pense que os sonhos são teus, os sonhos são do Senhor ao teu coração. O seu coração passa a ser um instrumento dos planos de Deus desse mundo. E olha como que fala a palavra de Deus aqui, a palavra agradar, a Bíblia nos diz assim: ora, sem fé é necessário, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero lembrar a todos, é impossível nós estarmos na presença de Deus e não sermos abençoados pela graça de Jesus. Algumas pessoas pensam de que bênção de Deus é apenas dinheiro na conta do banco. Limitam
limitam as bênçãos holísticas do Senhor. Algumas pessoas pensam de que bênção de Deus é apenas dinheiro dentro da carteira. Existem bênçãos de que dinheiro nenhum pode comprar. Seus filhos nos caminhos do Senhor, sua saúde, sua vida espiritual, você como um instrumento de bênçãos, transformando vidas. A sua coroa reservada pela graça de Cristo no céu, onde um dia Jesus receberá você para colocar sobre a sua cabeça, porque você foi fiel no pouco, e sobre muito Ele vai colocar você. Nós precisamos compreender, amigo, de que quando, e eu vou falar baixinho aqui, para você que está me escutando e para você que está aqui, aqueles que são do Senhor são amplamente abençoados. E são abençoados amplamente por um propósito. Eu quero falar baixinho algo aqui. E a Bíblia nos diz, e eu vou provar o que eu estou dizendo, com isso eu termino nessa noite. Quando o tema é de bênção, quando o assunto é bênção do Senhor na Bíblia, o Senhor é exagerado em abençoar seus filhos. Está claro isso para você? E eu vou provar o que eu estou dizendo. Quando o assunto é de bênção para aqueles que são do Senhor, Deus é exagerado para abençoar seus filhos. E sabe por quê? Porque a bênção não é só para você, é para quem está perto de você também. Deus é exagerado para abençoar seus filhos que são dele, porque Ele quer que você seja bênção para quem está perto e ao teu redor. Eu tenho uma tia que me lembra muito o Senhor nisso. Quando a família está reunida, sempre final do ano, a gente tem que todos da família comerem na casa dela. E são uns 40. E eu acho que ela começa a cozinhar desde agora. Porque a gente chega nesse momento, e a gente vê as panelas cheias, e todo mundo come, se farta, todo mundo engorda um pouquinho. E eu penso sempre assim. Eu vejo as panelas no final do almoço e eu penso comigo mesmo, essa minha tia é muito exagerada, porque a gente não fez nada nas panelas. Deus é parecido, ou ela é parecida, porque o Senhor tem prazer de abençoar de forma exagerada. Você lembra quando Jesus multiplicou os pães e peixes? Lembra? A Bíblia diz que sobraram quantos cestos? 12. E qual é o adjetivo que é colocado para os cestos? Como é que sobraram cestos? Os 12 cestos estavam como? Cheios. Cheios. Porque aqueles cestos cheios deveriam voltar para as vilas, para as cidades onde estavam, porque deveriam servir de testemunho de que o Senhor multiplica bênçãos na nossa vida. De que o Senhor, Ele multiplica as alegrias, Ele nos traz conforto, Ele nos dá aquilo que nós não conseguimos imaginar na presença do Senhor. Sim, nós podemos ser perseguidos, nós podemos sofrer, nós podemos ter consequências, mas a nossa esperança não é abalada, porque nós sabemos de que o Senhor nos dará algo muito maior do que essa terra pode nos prometer. Se querem ver uma outra promessa clara, e um outro exemplo claro das bênçãos exageradas do Senhor, a Bíblia diz em Lucas 5 que Ele estava escolhendo os discípulos. E interessante, eles não convidaram Jesus naquela pescaria. E Jesus foi de bicão. E Jesus chegou e perguntou: e aí, conseguiram pescar? Seus vacilões, vocês não me chamaram? Se vocês tivessem me chamado, a gente já tinha resolvido a vida. E eles falaram: não, Senhor, não fizemos nada, não conseguimos nada. Aí Jesus disse assim: pode lançar a rede, porque eu cheguei. Quero fazer uma conexão aqui. Muitos de vocês gostam de futebol. Tem um jogador muito famoso chamado Cristiano Ronaldo. Ele ganhou bola de ouro muitas e muitas vezes. Os rapazes aqui e as meninas que gostam de bola vão lembrar como ele comemora gol. Quando ele faz gol, ele faz algo que eu quero trazer para ilustração aqui. Quando ele faz gol, ele não comemora gritando apenas, botando o braço para cima. Já viu como ele comemora? Esse camarada que é conhecido no mundo, ele comemora assim, dizendo assim, ó: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Sabe por que ele comemora assim? Ele está dizendo para todo mundo: aonde eu estou, tem gol. Deixa eu lembrar você. Jesus naquele dia disse assim: pode lançar as redes, porque eu estou aqui.
Porque aonde Jesus está, tem bênção. Se Jesus está dentro do seu lar, tem bênção. O lugar onde Jesus está tem bênção. Mas o lugar onde Jesus não pode estar, ou não estar, nós somos privados das bênçãos. A Bíblia diz de que os discípulos jogaram. Olha o que é bênção exagerada. Os discípulos jogaram. E a Bíblia diz de que era tanto peixe, que as redes começaram a se rasgar. E até o rasgar das redes foi bênção para eles. Porque a Bíblia diz que mesmo rasgando as redes, e eles conseguiram pegar os peixes e colocando dentro dos 2 barcos, a Bíblia diz que faltou muito pouco. Por muito pouco, a Bíblia fala que os 2 barcos vieram a pique. Por muito pouco não vieram a pique, pela bênção exagerada do Senhor. Ou seja, os peixes que fugiram das redes foi bênção, porque se não tivessem fugido, os 2 tinham vindo a pique. Eu preciso fazer uma pergunta aqui nessa noite: quantos querem as bênçãos exageradas do Senhor na vida, no trabalho, no lar? Então, amigo, seja do Senhor. Que lá onde você trabalha, todos vejam de que Jesus é com você. Pela tua fidelidade a Ele, pela tua prioridade a Ele, pelas tuas escolhas a Ele, que todos vejam que você é do Senhor. E se eu falo para alguém nessa noite que ainda não tomou a sua decisão de ser do Senhor, e quando eu digo isso, amigo, deixa eu lembrar um negócio a você. É aqui que você diz publicamente que é do Senhor, saiba disso. É nesse lugar. Aqui é o primeiro passo para você dizer publicamente a todos de que você é do Senhor. Não venha me enrolar, dizer, não, eu sou do Senhor, mas esse negócio de batismo, não. A palavra de Deus é muito clara ao dizer que aquele que crer e for batizado será salvo, porque é do Senhor, não é mais desse mundo. A Bíblia diz de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Essa é uma decisão tua. Você vai querer viver os teus planos, teus sonhos, ou você vai se entregar finalmente para permitir sua vida, seu lar, seu trabalho, seus negócios, tudo pertencer ao Senhor. Nós vamos ouvir uma música agora. Eu quero convidar quem vai fazer o louvor nesse momento. E se é o seu desejo, se é o seu desejo nessa noite, se levantar para poder dizer, eu quero ser do Senhor, eu quero me entregar ao Senhor Jesus. E se eu estou falando para quem ainda não foi batizado, e tem o desejo ardente no coração hoje de tomar uma decisão e dizer, hoje, Senhor, eu quero tomar uma decisão. Eu quero me preparar para ser batizado, porque eu quero ser finalmente do Senhor. Escreve aí no chat, porque eu quero orar por você. E eu quero dizer a você, se eu falo alguém aqui nessa noite, que ainda não tomou essa decisão plena e pública de poder ser do Senhor, pastor Rafael e eu queremos ter a alegria de em breve poder ver você sendo batizado em Cristo Jesus, pertencendo a Ele, dizendo ao universo inteiro que você é dele, para que a sua coroa seja separada para a glória de Deus lá no céu. Eu vou estar orando por você, e por você também. Escreva, se é o teu desejo ser batizado, escreva, eu quero ser batizado, porque eu quero ser do Senhor.
rosa de Saron. Cristo, o meigo e bom pastor, amigo e bom irmão, o Pai da eternidade, Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade, salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz, Cristo. Oh, Cristo, a estrela da manhã, luz que me refaz. Cristo, a água e o pão, príncipe da paz, Deus forte, conselheiro, Cristo, o autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo, é vida a quem quiser. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade, salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz, Cristo. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade, salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz, Cristo. Cristo. Você já tomou sua decisão? Você já tomou sua decisão de ser de Cristo Jesus? Se é o seu desejo hoje, se levantar para poder dizer: Senhor, que todos vejam que eu sou do Senhor. Se é o seu desejo, fique em pé. Eu quero orar por você. E quero pedir a bênção de Deus nesse momento sobre a tua vida. Bom Pai, obrigado, Pai. Obrigado, querido. Querido Deus, pela
disposição em nos erguer, nos perdoar e renovar a nossa vida, o nosso coração, para estarmos prontos e preparados para pertencermos de forma completa a Ti. Somos errôneos, egoístas muitas vezes aprendemos a confiar na força das nossas mãos, na força das nossas escolhas, mas nós estamos cansados, Senhor, de tomar decisões erradas. É por isso, Senhor, que hoje nos levantamos para compreender de que tudo que temos e tudo que somos precisa ser entregue a Cristo Jesus. Toma posse, Pai. Estamos entregando a nossa vida, a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho, os nossos negócios, o que temos no banco, o que temos na garagem, o que temos no coração, planos e projetos, todos. Senhor, pega-os nesse momento, transforma-os, faça a Tua vontade e nos ajuda ao sermos submissos a Ti, ao aprendermos a andar contigo diariamente, vivermos sobre as Tuas promessas, sobre a Tua graça e sermos instrumentos de bênçãos para todos aqueles que estão ao nosso redor. Salva o nosso lar, salva aqueles que estão próximos a nós e pela Tua graça, salva a nossa vida pelos méritos de Jesus, em nome do nosso Salvador. Amém. Deus abençoe você. Eu me encontro com você amanhã, para mais a última noite dessa semana. Amanhã eu vou falar da força de que nós podemos ter de louvor a Deus, mesmo em meio a provações nessa vida. Você está vivendo provas, você está vivendo lutas, você está vivendo desafios que você não consegue entender ou enxergar ou compreender. A palavra de Deus fala sobre isso. Venha aprender a louvar a Deus, mesmo em circunstâncias difíceis na vida, porque a palavra de Deus tem uma mensagem para falar a você amanhã. Deus abençoe a todos e até amanhã. Muito obrigado, pastor Irã, bênçãos, graças a Deus. E você, mais uma vez, é convidado a continuar adorando conosco. Saia cantando, adorando ao Senhor Jesus. Foi uma honra receber vocês nesta igreja. Que a graça de Deus esteja com você. E você que está conosco na internet, continue compartilhando este encontro. E eu espero você amanhã, às 19h30, na nossa última noite dessa semana tão abençoada. Vá em paz, louvando o nome de Jesus. Boa noite. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça